E rapaziada, no vídeo de hoje eu gostaria de falar de um polêmico jogo da WWE. WWE tá óbvio, né, pra quem já manja de luta livre, mas basicamente WWE é um entretenimento esportivo, focada em luta profissionais, combate, mas que não sei se tá óbvio ou se ainda tem gente que acredita que as lutas são verdadeiras, sabe, teatro e drama, essas coisas. Basicamente as lutas são roteirizadas, com personagens que tem uma história e heróis por aí. Você já deve ter visto possivelmente algum vídeo, uma luta de WWE, né? Mas embora tenha alguns golpes que sejam reais e podem causar até lesões, ou seja, pode levar a pessoa, ou a pessoa que tá dando o golpe, ou a pessoa que está levando esse golpe pode ser fatal para ela pode se machucar, quebrar um membro, ou morrer na maioria das vezes. Mesmo que as lutas sejam combinadas, tem golpe que realmente são fatais. E como qualquer outra coisa famosa, o WWE tem os seus jogos de mídias digitais, principalmente na época do Xbox 360 e o PS3. Mas entre todos os jogos que existem a respeito do WWE, existe um que conta um caso até que bastante polêmico e pesado envolvendo um lutador. Agora, sobre o jogo, publicado pela THQ em 2007, sendo na verdade o 9º jogo da série, ele foi o primeiro a incluir a ECW. WWE SmackDown vs Raw 2008 foi o maior game de wrestling do ano, tendo vendido mais de 5 milhões de unidades em todo o mundo. E no elenco estavam os maiores lutadores que já existiram, por exemplo, John Cena, o The Undertaker, Rey Mysterio, Kane e etc, etc. E no meio desses, tava ele, o Chris Benoit. O nome dele é Christopher Michael, nascido em 21 de maio de 1967. Chris era um menino simples, educado e alegre. Ao longo do tempo, foi indo atrás do seu sonho, de se tornar um lutador de WWE. Em 1988, ele se casou e teve 2 filhos. Ele estava no auge da sua fama, tendo fãs e jornalistas em sua volta. Mas, infelizmente, tudo isso ia acabar em uma noite de 22 de junho de 2007. Então, lembra alguns minutos atrás que falamos sobre o lutador? Para ser exata, tudo isso ia acabar em uma noite de 22 de junho de 2007. Então, meus amigos, isso foi literalmente a luta da sua vida e da sua família. Na sexta-feira, 22 de junho de 2007, Chris Benoit matou sua esposa Nancy na sala extra de sua casa em Geórgia, a 35 quilômetros ao sul de Atlanta. De acordo com o relatório policial, os membros de Nancy estavam amarrados antes de sua morte, com os braços presos por cabos coaxiais e os pés presos por fita adesiva. Uma combinação meia fita adesiva enrolada também foi encontrada no lixo da cozinha e parecia estar encharcada de sangue seco, o que levou a polícia a acreditar que estava sendo usada como uma morçada improvisada antes da morte de Nancy. Os ferimentos indicavam que Benoit pressionou o joelho contra as costas dela, enquanto puxava um cordão em volta do seu pescoço, causando estrangulamento. Seu corpo foi encontrado enrolado em um cobertor ao lado de uma Bíblia. As autoridades disseram que não havia sinais de luta imediata. E quando vocês pensam que as coisas acabaram, só piora. De acordo com Ballard e o gabinete do xerife do comando de Fayette, Benoit cometeu o suicídio por enforcamento. Ele removeu a barra de uma máquina de puxada dorsal em sua sala de exercícios e fez o laço com a ponta do cabo da máquina. Em seguida, soltou os pesos, causando o seu estrangulamento. Ballard disse que Benoit foi encontrado pendurado no cabo da polia. No podcast Talk is Jericho, de 2016, Tofoloni afirmou que, durante o fim de semana, o histórico de pesquisa no computador de Benoit mostrou que ele havia pesquisado a maneira mais rápida e fácil de quebrar o pescoço. Benoit então usou uma toalha em volta do pescoço, presa à alça da máquina, que ele puxou para baixo usando um peso muito grande,
e soltou, quebrando o pescoço instantaneamente. No entanto, o relatório policial feito pelo gabinete do xerife do condado de Fayette afirma que ele não apresentava nenhum dano na região do pescoço além daquele causado pelo cabo em volta do pescoço. Também afirma que o único tópico que ele pesquisou em seu computador durante esse período foi a ressurreição de uma criança morta pelo profeta bíblico Elias. Nenhuma menção às alegações feitas por Toffoli foi encontrada no relatório policial, e o laudo da autópsia não mencionou danos nas vértebras cervicais, osso hioide, traqueia ou laringe de Benoit, indicando ainda mais que ele não quebrou o pescoço como forma de suicídio. O neurocientista e ex-lutador Christopher Nowinski argumentou que Benoit pode ter sofrido concussões repetidas e não tratadas ao longo da vida, o que acabou levando a um estado mental instável. Nowinski afirmou que Benoit era um dos poucos caras que aguentaria uma cadeirada na nuca, o que é estúpido. Testes realizados no cérebro de Benoit por Julian Bayliss, chefe de neurocirurgia da Universidade da Virgínia Ocidental, mostraram que o cérebro de Benoit estava tão gravemente danificado que se assemelhava ao cérebro de um paciente com 85 anos, sofrendo de Alzheimer. Benet Omalo e outros sugeriram que o cérebro de Benoit estava tão danificado que ele provavelmente não teria vivido mais tempo, independentemente de suas ações. Outros testes realizados no tecido cerebral de Benoit revelaram encefalopatia traumática, graves danos e em todos os 4 lados do cérebro e no tronco cerebral. Bayliss e seus colegas concluíram que as concussões repetidas podem levar à demência, o que pode contribuir para graves problemas comportamentais. O pai de Benoit diz que o dano cerebral pode ter sido a causa principal do homicídio seguido de suicídio. Uma declaração divulgada pela WWE descreveu as descobertas como especulativas. Nancy havia entrado com um pedido de divórcio de Benoit em maio de 2003, alegando violência doméstica, mas retirou o pedido 3 meses depois. Em fevereiro de 2008, o The Atlanta Journal-Constitution relatou que Nancy poderia ter suspeitado que Benoit estava tendo um caso com uma lutador de WWE e que eles também poderiam ter discutido sobre uma pólice de seguro de vida. O AJC confirmou que sua fonte era um relatório divulgado recentemente pelo gabinete do xerife do condado de Fayette. O mais bizarro desse caso todo é que até hoje não se sabe o real motivo de ter feito tal crime bruto. Uns dizem que foram vozes na cabeça, outros dizem que ele fez isso por vontade própria e etc. Hoje em dia existem poucas, mas muito poucas lutas registradas, entrevistas, ou seja, viraram Lost Medias. O que tem dele disponível são ex-lutadores contando, até amigos falando em podcast, mas sem muitos detalhes. Tá, Renan, mas o que tem o lutador, esse crime bárbaro e o jogo? A resposta é muito simples. Como que foi falado, tinha um monte de elenco de lutadores famosos, incluindo o próprio Chris. Mas depois que aconteceu esse caso, essa tragédia, onde que ele foi matar sua família, seus 2 filhos, sua mulher, a WWE precisou tomar uma decisão. A WWE, com o pessoal que fez o jogo, resolveram remover tudo que tinha relacionado ao lutador do jogo. Entrada, golpe, a opção de selecionar o personagem, tudo que foi removido dele. Aí beleza, foram isso que eles falaram. Mas teve umas coisas até que deveras duvidosas até. O jogo foi um grande sucesso. Teve mais de 5 milhões de cópias vendidas e muita gente resolveu jogar o jogo, né? Mas pelo que o pessoal que jogou as primeiras versões relatam que tinha sim como selecionar ele pra jogar. Outra coisa também que tava nessa época, que um pessoal foi entrar nos arquivos do jogo pra ver, sabe, os personagens, textura, modelo, essas coisas. O pessoal descobriu uma coisa interessante. Basicamente uma pasta aonde que tinha o golpe do Chris. E pra quem não sabe, pelo que foi informado, foi tudo removido dele. Mas sim, além do pessoal descobrir o golpe dele nos arquivos do jogo, o pessoal relata que sim, tinha como jogar, tinha como você usar esse golpe fazendo alguns códigos ali
ali no jogo, tinha como você usar o golpe. Não se sabe se tem como usar esse golpe hoje em dia, porque isso já faz um bom tempo, isso foi depois do caso ter acontecido, mas não sabemos. Tudo do Chris simplesmente sumiu da internet, virou Lost Media. A suposta versão onde que ele aparece, lutas, entrevistas, talvez as imagens e as gravações da cena do crime se perderam ao longo do tempo. Talvez a WWE já teve esses arquivos, mas que perdeu ao longo do tempo ou queimaram tudo a respeito, ou a WWE pode estar com essas filmagens, com esses arquivos do momento do crime até hoje, não sabemos de fato. A única coisa que a gente tem hoje são o pessoal relatando que, eu vi a imagem aqui, a imagem assim, mas sem nenhuma prova concreta. E como foi falado, a única coisa que tem dele é homenagens, amigos, ex-lutadores, mais nada a respeito dele. Esse vídeo era para ser postado no Halloween, mas tô um pouquinho atrasado, então fica aqui pra vocês. E espero que tenham gostado. Eu admito, deu um pouquinho de trabalho, porque principalmente na área dos convidados, aliás, eu agradeço a todo mundo que topou fazer esse vídeo comigo. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui. Tchau.